Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, Deus seja louvado, Deus seja engrandecido para sempre. Nós chegamos aí ao final do trimestre, hoje dia 29, aleluia, 29 de março. Nós falamos aí sobre o plano da salvação, né? A obra redentora de Jesus consumada no Calvário. Tratamos aí dos assuntos sobre a doutrina da salvação, a queda do ser humano, o desenvolvimento da salvação, os aspectos, né, as doutrinas, no caso aí a doutrina é a graça de Deus, a redenção, a regeneração, a justificação, a adoção, a santificação, a glorificação também e a ordenança, né, para os salvos. E terminando aí, né, nessa lição de número 13, é uma tão grande salvação. Claro que não vou falar nos pontos todos, né, devido ao tempo, mas trazer aqui, né, o texto que foi sugerido aí para a gente estar lendo aí, está aí no livro de Gênesis, aí no capítulo de número 27, Gênesis capítulo 27, do verso de número 27 ao 35, e Hebreus 12, 16, 17. Eu vou ler apenas Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17, onde diz assim: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto, né, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O texto aí de Gênesis, né, trata justamente isso, né, sobre Jacó, Isaac, Jacó e Esaú. Né? Jacó se passou pelo seu irmão, ali quando foi receber a bênção do pai, o direito era do primogênito, no caso Esaú, mas antes desse texto, desse momento, Esaú estava ali, né, cozendo ali umas lentilhas, vamos dizer assim, um ensopado, Jacó, e Esaú estava na caça, vindo da caça, vem cansado, com fome, muita vontade de comer. Ele chega até Jacó e pede, né, um pouco daquele guisado, daquele prato ali. E Jacó fala para Esaú se ele poderia trocar com ele, né, o direito da primogenitura. Esaú, então, ele desprezou a primogenitura, ele até disse ali, ele diz aqui: o que me vale, né, a primogenitura se agora eu estou com fome? Não vai encher minha barriga. Então ali ele troca, né, esse direito ali, ou seja, ele vai comer dali daquele ensopado ali, e desprezando, né, por um prato de comida, ele despreza o direito da primogenitura. Quantos, né, têm desprezado a bênção de Deus por poucas coisas? E aí, então, no texto da carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 16, está escrito aí: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um rapasto, né, vamos dizer assim, vendeu o seu direito de primogenitura. Aí no texto depois, Jacó, né, aconselhado pela sua mãe, teve uma ajudinha ali da mãe, né, ajuda a Jacó a se passar por Esaú, né, porque o seu pai Isaac já estava velho, os olhos já quase não estavam enxergando praticamente, e ele então veste ali uma roupa, uns pelos, né, porque o irmão dele era bem peludo, e Jacó era muito liso, então ele se passou pelo seu irmão, e quando o pai foi dar a benção, né, trazer a benção sobre o primogênito, ele foi lá e se passou por Esaú, porque o pai tinha pedido para que Esaú trouxesse uma caça e depois fazer ali um assado e trazer diante dele, para que depois ele fosse abençoado. Jacó, a mãe de Jacó fica sabendo e manda Jacó ir lá se passar por Esaú, matando ali, né, um animal, pedindo para Jacó levar. Então se passou por Esaú, Jacó o abençoou, e depois chega Esaú da caça, se depara com uma situação difícil, porque o pai já tinha abençoado, e ele pede para o pai abençoar ele também, mas o pai disse que não, a benção já tinha sido liberada para Jacó. E trazendo esse texto, esse contexto, nós temos então a lição de número 13 hoje, falando sobre uma tão grande salvação. Eu não posso abordar tudo, porque, né, a gente vai tomar muito tempo, né? Eu sei que muitos irmãos também já têm essa lição aí, né? Mas você pode ler comigo algumas coisas aqui, aonde fala aqui que a Bíblia, aí no texto, na introdução, já quase no final da introdução, diz:
A Bíblia nos exorta a sermos diligentes com relação à vida espiritual e lutarmos diligentemente pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Vejamos, em primeiro lugar, porque não devemos ser negligentes, né? Ou seja, quando Esaú negligenciou a bênção, ele não sabia, ou seja, ele sabia o que era ser o primogênito, mas ele negligenciou o tamanho que era, a responsabilidade que era de ser o primogênito, né? E ser abençoado ali pelo patriarca Isaque. Vamos lá, não podemos ser negligentes porque a salvação ela é grande. Olha aí o texto, o tópico 1 diz que a salvação ela é grande. Vejamos em quais aspectos a salvação é grande. Está aí na lição. Olha o tópico 1 juntamente comigo, onde está escrito aí. Porque tem um grande Salvador. A salvação ela é grande porque tem um grande Salvador. O autor da epístola aos Hebreus afirma, porque precisamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo se tornado mais sublime que o céu. Hebreus capítulo 7, verso 26. Está falando aí que nós precisamos de um sumo sacerdote, um verdadeiro sacerdote, um sumo sacerdote. Essa expressão torna do mais sublime que o céu, torna-se mais sublime que o céu, revela a grandeza imensurável de nosso Salvador. Os irmãos observam que quando ele fala que torna, né, a expressão mais sublime do que o céu, a gente já vê a grandeza de quem realmente é o nosso Salvador. Revela a grandeza imensurável de nosso Salvador. Foi este sumo sacerdote que deixou a sua glória celestial para vir à terra, a fim de efetuar a nossa salvação. Você pode glorificar a Deus, né, por esse sacerdote tão grande. Porque nós temos essa tão grande salvação, é porque nós temos um grande Salvador, Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O número 2 do tópico 1 aí, né, também nós temos aí a expressão, porque tem um grande sacrifício. Nós vemos aí, não podemos ser negligentes porque a salvação é grande. Primeiro, porque temos um grande Salvador. Segundo, porque tem um grande sacrifício. O maior sacrifício já oferecido na terra foi o sacrifício do próprio Cristo. Esse é o maior sacrifício. Os sumos sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam seus sacrifícios em holocaustos, né, terrenos. Cristo ofereceu seu sacrifício no tabernáculo celestial, na própria presença de Deus. Oh, maravilha! Hebreus 9, 24. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os sacrifícios dos sacerdotes se repetiam, várias vezes, né? Repetiam ali os sacrifícios. Mas quando nós olhamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, o de Cristo nunca se repetirá. Foi uma vez e pronto, acabou. Os sacerdotes ofereciam seu sacrifício no Santo dos Santos e saiu imediatamente, enquanto que Jesus Cristo permanece para sempre no lugar santíssimo, como nosso sumo sacerdote. Esse é, aleluia, o maior sacrifício, o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sacrifício eterno, o sacrifício para sempre. Não é um sacrifício passageiro, né? Nós temos aí também, meus queridos irmãos, nesse tópico de número 1, eu estou aqui folhando essa revista, aqui no tópico de número 1, nós podemos ver aqui no versículo, no tópico 1, esse tema dizendo, não podemos ser não podemos ser negligentes porque a salvação é grande, porque tem um grande Salvador, porque tem um grande sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Aí tem uma parte aqui embaixo que diz assim, um dia aqueles que morreram em Cristo ressurgirão em corpos incorruptíveis e viverão eternamente na sua presença. A melhor qualidade de vida que pode existir. A salvação é grande, porque a promessa também é grande. Então nós vemos aí, conforme nós lemos aqui, nós temos um grande Salvador, nós temos um grande sacrifício, porque também nós temos uma grande promessa. A promessa de vida eterna. Amém? A salvação é grande porque a promessa também é grande. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2 diz assim, como podemos negligenciar a salvação? Como nós podemos negligenciar a salvação?
Esaú negligenciou a sua primogenitura pelo prato, né? Um prato ali de guisado, um prato de sopa, né? Mas como é que hoje a igreja pode negligenciar a salvação? Negligenciamos a intimidade com Cristo, ou seja, quando nós negligenciamos a salvação, como nós podemos negligenciar? É negligenciar a intimidade com Cristo, né? Quando nós negligenciamos essa intimidade, então nós estamos negligenciando a salvação. O principal alvo da vida cristã é a intimidade com Cristo. Em sua primeira epístola aos irmãos de Corinto, o apóstolo Paulo afirma que fomos chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. Isso significa que Cristo nos salvou para Ele mesmo. O evangelista Marcos diz que ele chamou os discípulos para si. Eles vieram para junto dele, né, para estarem com ele, e só depois os enviou a pregar. Primeiro Jesus chamou para ele, primeiro está junto com ele, primeiro está íntimo com ele, aí depois sim, você está com ele, tem uma experiência com ele, é que ele, então, ele traz aí o ensinamento, né, o escritor, que só depois que os discípulos saíram para pregar, para levar a palavra. Primeiro ele, depois o serviço. Uma grande verdade na Bíblia é que Deus tem prazer na companhia dos seus filhos. A vida cristã, portanto, é cristocêntrica, isto é, Cristo no centro. Se não vigiarmos nesse aspecto, podemos nos tornar como a igreja de Laodiceia. Tinha tudo menos Cristo, né? Ou seja, era rica em muitas coisas, dizia ser rica, mas na verdade faltava tudo, porque a igreja que não tem Cristo, não tem intimidade com Cristo, ela é uma igreja morta, uma igreja pobre. É outra coisa, né? Como podemos negligenciar a salvação? Em segundo lugar, está aí, negligenciando a palavra de Deus. Quando a igreja negligencia a palavra, né? Tem muitos aí segmentos, né, sobre revelação, nada contra a revelação, creio na revelação, creio no Espírito Santo, creio nos dons, mas tem gente que negligencia a palavra por isso, né? Pelos dons. Na realidade, os dons Deus nos deu para edificação da igreja também, para trazer, né, para a igreja a edificação, é claro, para o trabalho na obra de Deus, mas jamais podemos negligenciar a palavra. Uma das maiores evidências da decadência de uma igreja é quando ela deixa de valorizar a palavra de Deus. A fidelidade a Deus é demonstrada pela fidelidade à sua palavra. Você, aleluia, é fiel à palavra, você é fiel a Deus. O autor da carta aos Hebreus nos exorta a fim de que apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus 2:1. Josué, ao se despedir da nação de Israel, exortou-os a se esforçar para guardar a palavra de Deus, porque sabia que essa seria uma condição indispensável para a vitória do povo. Precisamos vigiar para não nos afastarmos da palavra, porque ela é insubstituível na vida do cristão. Nós temos que guardar a palavra, ler a palavra, viver a palavra. A Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3, diz: bem-aventurado, ou seja, feliz, bem-aventurado aquele que ouve, aquele que guarda e aquele que pratica as palavras escritas, né? Escritas naquela revelação, na revelação, aleluia, da palavra de Deus. A palavra de Deus. Então é bem-aventurado, amém? Bem-aventurado é aquele que medita na palavra de Deus, aquele que ouve, aquele que obedece, aquele que pratica a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então não podemos negligenciar a palavra de Deus, porque se assim o fizermos, nós iremos negligenciar a salvação. Uma vez que você não tem a palavra de Deus no seu coração, não pratica a palavra de Deus, você está negligenciando a salvação, não é isso? A Bíblia diz que é aquele que permanece até o fim, esse será salvo. Permanecer na palavra, na obediência. Em terceiro lugar, como podemos negligenciar a salvação, está aqui. O número 3 é negligenciando a frequência dos cultos. Meu Deus, hein? Olha aí que coisa interessante. Os cristãos podem ter comunhão com Deus em qualquer lugar e hora, pois Deus é onipresente, conforme lendo o Salmo 139, verso 12, verso 7 ao 12, o salmista ele é bem claro em dizer sobre a onipresença de Deus. Deus está em todo lugar, ou em cima ou embaixo, aonde for, não tem como sair da presença de Deus. A comunhão com Deus, portanto, não se restringe ao ambiente de culto realizado no templo.
Reconhecemos, porém, que a frequência aos cultos é imprescindível, pois este é o meio mais adequado para conduzir o adorador a um encontro real com Deus. Assim se expressa Davi: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ou seja, nós estamos aí vivendo esses dias, né? Estou até trazendo essa lição aqui hoje aqui em casa, no quarto, porque nós estamos passando esse período aí do vírus, onde nós temos que ficar em casa. É uma ordem aí das nossas autoridades, mas nós sabemos a falta que faz estar ali unidos, os irmãos ali no templo, né? Estar ali louvando, adorando, glorificando a Deus, estar ali frequentando os cultos, né? Juntos ali, juntos ali no mesmo pensamento, no mesmo propósito. Oh glória! Poder sentir a presença de Deus todos ali. Aí a Bíblia diz que o salmista no Salmo 27, ele diz aí, né, o Davi, uma coisa eu peço ao Senhor. Ele pede, depois ele diz, e a buscarei, eu peço e eu vou atrás disso aí. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aleluia. Então o crente tem que ter esse desejo de estar na casa do Senhor, de estar nos cultos. Quando um cristão não vai no culto, não gosta de ir ao culto, irmãos, ele está negligenciando também a salvação, porque ele não quer ter comunhão. Eu tive aí uma experiência com um amigo meu, né, inclusive um obreiro. Ele falou que não mais queria estar nos templos, estar na igreja, ali juntamente com a igreja, porque havia muita falsidade, havia muitas falhas, muitos escândalos, né? Ele então queria ficar na casa dele. Eu falei, meu irmão, então você vai negligenciar mesmo, né, a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós, no Salmo 133, é quão bom, quão suave é que os irmãos vivam, né? Vivam em união, cultuem em união. Você vai ficar na sua casa isolado. Nós só estamos isolados porque foi uma determinação do governo por causa desse vírus que tem se alastrado, isso para não disseminar, não é isso, essa doença. Mas a vontade nossa é estar na igreja. Eu te pergunto para você que está aí ouvindo essa mensagem, assim, será que você quer ficar aí na sua casa, só na sua casa, aí orando, jejuando? É muito bom, é importante. É claro, porque você é a igreja, você é viva, edificada em Cristo. Mas você quer estar ali junto, né, na igreja, adorando a Deus. Porque a igreja, o templo, eu tiro assim como um posto de gasolina. A gente precisa, quando você precisa ir da gasolina, você encosta lá no posto, abastece e o carro sai forte, né? Você viaja. Então a igreja também, você precisa abastecer, ouvir a palavra, adorar a Deus, estar em comunhão, aleluia, ceiar ali o corpo de Cristo, adorando, servindo ao Deus Todo-Poderoso. E assim você não está negligenciando, né? Aleluia, a salvação por causa da falta de estar no culto, né? Da frequência no culto. E temos também aqui a palavra de Deus aqui no tópico de número 3. Exemplo de negligência, né? Esaú, primogênito de Isaac. Olha aí. A história de Esaú como filho primogênito de Isaac será registrada no Antigo e no Novo Testamento. Era registrada no Antigo e no Novo Testamento. É registrada. Sua atitude demonstra a falta de fé e desvalorização das coisas de Deus. É isso aí que tem acontecido. Muita gente, quando negligencia a salvação, é porque não tem fé. Pessoas que não gostam da palavra, não gostam da intimidade com Deus, não gostam de estar nos cultos, não gostam de estar ali, né, com os irmãos, são pessoas que realmente não têm fé, não crê, né, naquilo que está ali lendo. Muitos lêem, mas não têm fé. Lê como se lê um livro qualquer, a palavra de Deus. Muitos então ali não acreditam, não valorizam as coisas de Deus. Então veja só, exemplos negativos para que não sigamos os seus passos. Esse é um exemplo totalmente negativo. Esaú negligenciou a bênção de Deus. O tópico 1, verso 1, aí no número 1, diz: não valorizou as coisas espirituais. Ele era filho primogênito, e os filhos primogênitos eram agraciados com muita bênção, superiores aos demais filhos. Era consagrado de forma especial ao Senhor ao nascer. Então ele negligenciou aí uma vida espiritual, uma vida, né, na presença de Deus. Herdava porção dobrada de tudo quanto o pai possuía, mesmo que fosse de sua mulher, mesmo que fosse de uma mulher aborrecida, era o superior do pai no trono ou no clã. Esaú casou com uma mulher que não era ali do meio das hebreias, mas mesmo assim ele era o sucessor do pai no trono e no clã daquela família ali.
e nós entendemos. Não podia ser alienado pelo pai por capricho, mesmo que fosse filho da mulher aborrecida, né? Mesmo que fosse, né, marido de uma mulher, da mulher aborrecida, desculpa, filho da mulher aborrecida, porque a mãe realmente, ela era muito contrária, ela queria, né, Isaac amava muito Esaú e a Rebeca, ela assim, ela amava muito, era Jacó, ela se apreciava muito com seu filho chamado Jacó. Ela era muito aborrecida com essa questão de Esaú ser o primogênito. Mas mesmo assim o pai não poderia jamais negligenciar essa bênção, porque ele era o primogênito. Mas Jacó, quando a gente lê ali a palavra do Senhor, nós sabemos o nascimento dos dois, é que um nasceu grudado no calcanhar do outro. Jacó nasceu grudado no calcanhar de Esaú. Foi algo tremendo. Se você ler todo o texto, você vai ver como foi essa história. Então, esse é um exemplo negativo, né? Esaú nos dá um exemplo negativo. Desprezou todo esse, né, a palavra diz aqui, cabedal, cabedal de bênçãos por algo de nenhum valor. A Bíblia também nos considera primogênitos. A igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Somos primogênitos de Deus e precisamos valorizar nossa posição. Estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Nós não podemos negligenciar de jeito nenhum a salvação. Negligenciar de forma alguma a nossa vida espiritual, a presença de Deus, né? Não podemos ter esse exemplo. O número 2 diz, vivia somente para a vida presente. Certa vez, ao chegar do campo, faminto, cansado e sedento, pediu a Jacó que lhe desse um pouco de comida. E Jacó, astutamente, propôs-lhe, darei comida se me venderes o direito da primogenitura. Olha que coisa interessante. Esaú tinha a mente dele só mais mesmo nas coisas materiais. Jacó já tinha uma visão espiritual das coisas, das bênçãos de Deus, né, que estava sobre a vida do primogênito. Muitas pessoas hoje assim, negligenciam a igreja, negligenciam a presença de Deus, negligenciam a palavra de Deus, porque a visão está somente nas coisas materiais. Então, uma pessoa está na igreja, mas não tem nenhuma comunhão com Deus, não valoriza a presença de Deus, não valoriza a vida espiritual. Dessa forma, vendeu seu precioso direito por um prato de lentilha. Ele só enxergou o momento presente, né? Ele não viu o que viria pelo futuro, só na hora. Tem cliente que é assim, só vê agora. Ah, meu Deus, está faltando isso. Ah, meu Deus, eu não tenho carro, fulano não tem um carro, é uma casa, é isso, aquilo, outro. É claro que Deus, ele quer dar o melhor para você. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas primeiro é Deus, primeiro é o reino de Deus e as coisas espirituais. Em terceiro lugar, não encontrou lugar de arrependimento. O mais triste nessa história é quando ele se deu conta da gravidade do que tinha feito. Buscou a Deus com lágrimas e o texto diz, né, que tristemente, o texto diz tristemente que ele não achou lugar de arrependimento. Meu Deus. No caso de Esaú, não houve mais esperança. Mas para nós que vivemos na dispensação da graça, ainda há esperança. O nosso Deus é o Deus da segunda, terceira, quarta oportunidade. A porta da graça ainda não fechou, continua aberta para todos os filhos pródigos. Aleluia. Reencontrou o caminho de casa. A mulher reencontrou sua moeda perdida. O pastor reencontrou a ovelha desgarrada. E todos nós podemos nos, aleluia, achegar ao Senhor com a certeza de que Ele também se chegará a nós, conforme Tiago 4,8. Então ainda nós temos oportunidade. Para Esaú a oportunidade acabou, né? Mas a igreja tem oportunidade. Aquele que está desviado tem oportunidade. Aquele que errou tem oportunidade. Aleluia, louvado seja Deus. Se temos perdido algo de valor hoje, é o tempo por meio da graça de Deus de reaver tudo, aleluia, e voltar ao centro da sua vontade. O filho pródigo, ele foi, vendeu tudo, né? Pediu a herança e foi, gastou absolutamente, acabou com tudo. Mas um dia ele arrependeu, ele voltou e o pai o recebeu.
aquela ovelha, né, na parábola da ovelha perdida, ela se desgarrou do aprisco, né, do rebanho, mas o pastor foi atrás dela, aleluia, ela teve a oportunidade de ser resgatada. A moeda perdida, a dracma perdida, foi perdida dentro de casa. Quantas pessoas que estão perdidas, né, estão dentro da igreja, estão dentro ali do templo, juntamente com a igreja, mas que têm perdido valores, não é isso? Valores espirituais, têm perdido muitos valores espirituais e não têm vivido de acordo com a palavra de Deus. Então aí está aí essa lição, a conclusão é que o privilégio de sermos escolhidos por Deus para a grande salvação na pessoa de Jesus Cristo deve nos conduzir a uma vida de extrema diligência, cuidando com zelo da fé preciosa. Fé que uma vez nos foi dada para que jamais nos desviemos dessa verdade sublime, porque não existe bênção maior do que ser escolhido por Deus para a salvação eterna. Então tá aí, nós terminamos aí então esse trimestre falando acerca do plano da salvação, da obra redentora de Jesus consumada lá no Calvário. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e que você tenha outras oportunidades, porque a porta aí está aberta, né? O caminho está aí, Jesus está aí. Aproveite essa oportunidade que você tem, aleluia. Não negligencie, né, a salvação, não negligencie. Às vezes você não dá valor na palavra, não dá valor na presença do Senhor, não dá valor nas coisas espirituais. Meu querido irmão, minha querida irmã, por favor, valorize a sua salvação, valorize o seu chamado, valorize a igreja, valorize sua liderança e, em nome de Jesus, valorize, porque um dia o nosso Senhor estará voltando e Ele só vai levar aqueles que dão valor na sua obra, na sua palavra. Que Deus abençoe, a paz do Senhor, em nome de Jesus.